Olá, boa noite. Vamos começar a nossa sequência de super lives Vida de Líder. Vamos juntos. Olá, gente. Boa noite. Uau! Que momento mais especial, gente. A gente está começando aqui o nosso super live desse projeto incrível que eu estou muito feliz. Oi, professor Anderson. Tudo bem, Marta? Boa noite. Prazer. Muito bem-vindo. Obrigado. Quero começar dizendo assim da gratidão desse projeto, porque o meu compromisso é treinar lideranças e a gente conseguiu reunir nessas lives, professor, um time dos sonhos. Especialistas, executivos, né, estudiosos, pessoas voltadas realmente para o tema, né? Que ótimo. Então é sensacional. Então quero te apresentar porque é uma honra estar com você, né? Enquanto isso, muito obrigada a todo mundo que vem chegando. Já quero pedir para quem está chegando, se quiser mandar para a gente perguntas, né, professor? Vamos ser muito bem-vindas. A gente está aqui diante de um super especialista. O professor Anderson Santana, ele é pós-doutor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio. Ele é doutor em administração, doutor em arquitetura e urbanismo pela Federal de Minas Gerais, né? Meu conterrâneo mineiro. Professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. O professor Anderson tem uma experiência, para você que está chegando agora, pelo mundo, gente. O professor Anderson já passou pela França, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela China, pela Dinamarca, dentre outros países, né? Então, ele tem uma experiência incrível. O professor Anderson também tem muitas pesquisas voltadas para o comportamento organizacional e humano, gestão de pessoas e liderança, gestão de carreiras e competências, e além de lidar também com temas voltados para a qualidade de vida, para o estresse ocupacional. Acho que agora a gente está vivendo um pouquinho mais disso, né, professor? Exatamente. E então a gente vai abrir a nossa sequência de lives Vida de Líder, simplesmente com esse super especialista que vai poder nos ajudar a entender de fato o que vem mudando na vida do líder, professor Anderson. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação, né, estar aqui com vocês e a gente discutindo sobre essa questão e, sobretudo, nesse momento. Às vezes costumam perguntar para nós, professores, né, se nós só damos aulas, se nós não trabalhamos. Então, no meu caso, além de dar aulas, às vezes eu costumo trabalhar também, né, como pesquisador e como coordenador de uma iniciativa lá da FGV, que é o nosso Observatório de Liderança. Então, um dispositivo por meio do qual nós procuramos monitorar quais são questões, quais são temas, quais são desafios, aspectos que não poderiam estar ausentes da agenda de prioridades estratégicas dos tomadores de decisão. É muito interessante porque dentro dessa iniciativa, que mais ou menos ela opera como um grande farol, né? A gente tenta projetar a partir de enquetes que são feitas periodicamente por empresas de consultoria, por grandes centros de pesquisa, por temas que vêm sendo discutidos em congressos empresariais, também acadêmicos. E uma das questões que a gente observa é que muitas das tendências em relação às quais a gente tem discutido, notadamente a partir da década passada, quando se fala ou se começa a falar em economia digital, em quarta revolução industrial. Esse termo, inclusive, quarta revolução industrial, ele surge, né, na Feira de Hannover, em 2011. Então, muitas dessas tendências que a gente já tem, a partir desse período, tentado mapear, são tendências que a gente está verificando uma antecipação
né, das mesmas. Né? Então, aspectos que a gente esperava que acontecesse por volta de 2030, não é? 2025, elas acabaram nos levando em 3 semanas, 4 semanas a termos que nos readaptar, de uma certa forma, de nos ressignificar, não é, em relação a elas. E é isso, né? O que tem se preconizado também, que nós não estamos diante, portanto, de um movimento que surge do nada. Quer dizer, muitas das competências que nós estamos mobilizando agora, né, são competências que a gente vem nesse período, pelo menos em nível do discurso, pelo menos no sentido de criar, né, um mindset para elas, tentando nos adaptar. Então, toda a noção, né, de flexibilidade, de inovação, de as organizações se tornarem cada vez mais ambidestras, né, que é tanto foco, né, no curto prazo, na operação, naquelas competências que a gente chama de gerenciais, né, resolução de problemas, quanto também da capacidade das organizações, além de escala, começarem a se preocupar também com escopo, né, com incorporação de inovações, sejam em seus produtos, né, sejam em seus serviços e também nos seus modelos de gestão. Né? Então, hoje, a gente tem, de uma certa forma, percebido, não é, que quem já, de uma certa forma, buscou se atualizar, se desenvolver, não é, com esse elenco de competências que talvez extrapolem o nível daquelas que a gente chamou aqui há pouco de gerenciais, que a gente está apelidando de liderança, né, de competência em liderança, eu creio que vai poder talvez se adaptar mais rapidamente a esse processo, né, a esse novo normal. Então, isso deixa muito claro, né, que essa não é uma onda que veio para passar. Quer dizer, o novo normal já não era mais, né, enquanto expectativa, o normal anterior, do modelo industrial clássico, modelo industrial 3.0. O que nós estamos vivenciando é essa transição para, não é, uma revolução, de fato. Né? Não é uma mera mudança, não é uma mera utilização de mais remédios para, não é, uma doença que já estava ali crônica, ou problemas que já estavam ali colocados. Eu creio que é a busca de novas formas de terapia. Nós vamos ter que repensar, não é, muitas das ferramentas, dos dispositivos que a gente estava acostumado. E liderança, né, é muito isso, porque liderança, inclusive, ela se difere das competências gerenciais. Eu sempre costumo brincar que em céu de brigadeiro, não é, a gente não precisa mobilizar muitas competências em liderança. Em céu de brigadeiro, a gente gerencia, né? A gente monitora processos, a gente monitora indicadores, a gente otimiza, não é, os nossos procedimentos. A gente está ainda muito calcado em normas, ou seja, a gente faz uma gestão muito mais de riscos do que de incertezas. É quando as nuvens mais carregadas aparecem lá no horizonte, que isso que a gente chama de competências em liderança, elas se tornam necessárias, porque aí é lidar com as incertezas, não é? Com as incertezas, com as mudanças mais disruptivas, com os modos diferentes, não é? de se comportar, de se estruturar e organizar o trabalho. Então, diante disso, tem muita gente que paralisa, né? Tem gente que amarela, tem gente que vai achar o culpado, né, daquele processo, tem gente que ainda vai acreditar que o novo normal, né, vai resgatar. Voltar. Olha, não vai, porque já... Tem gente que está esperando voltar, né? Para o bem ou para o mal, né, o que essa pandemia, né, ela provocou, né, é uma catalisação, né, desse processo de transformação. Na verdade, um processo de transformação que, como a gente já comentou aqui, ele não inicia agora. Né? Quanto tempo nós estamos falando de introdução de novas tecnologias, da virtualização do trabalho, da digitalização do trabalho, não é? Da importância dessa dimensão mais da liderança do que do gerenciamento propriamente dito. Sim. Então, eu acho que isso... A gente teve uma antecipação, né, professor? Uma antecipação.
do que a gente vinha chamando de Revolução 4.0. Isso. Nós somos obrigados a fazer isso agora, né? Para você ter uma ideia, tem uma dupla de colegas de Oxford que eles lançaram um trabalho por volta aí de 2011, né, de uma pesquisa que eles fizeram em 2010, e que eles já apontavam nessa ocasião que 47% das ocupações, né, tais quais a gente as temos hoje, não existirão da mesma forma em 2030. Não é? Então, nós estamos passando por uma mudança, não é? Que não é uma mudancinha qualquer, é uma revolução mesmo, é uma ressignificação. Nós estamos tendo que ressignificar elementos do nosso cotidiano que a gente já considerou como clássicos. Então, esses 47 que ele previa, né? Não estamos dizendo que essas ocupações não existirão, nós estamos dizendo que elas não vão existir da mesma forma. E isso já está se verificando, né? Algumas empresas já estão tomando decisões de não voltar mais a operar, pelo menos a sua parte de escritório, né? A sua parte administrativa, presencialmente. Né? Então, nós estamos vivenciando aí uma ressignificação, a própria noção de organização. Eu lembro quando eu fiz administração no século passado, né? A organização era definida, né, como um conjunto de pessoas com objetivo comum, né? Uma organização, numa estrutura com uma fronteira mais ou menos delimitada. As duas primeiras assertivas a gente ainda concorda, mas a terceira já não é mais verdade. O que é dentro e o que é fora da organização já não é mais tão visível assim. Então, isso vai demandar do gestor, né, além das competências gerenciais, que continuam necessárias, mas talvez não sejam mais suficientes. Né? Agora, além dessas competências que estão vinculadas aos elementos mais operacionais, mais transacionais, até que eles sejam substituídos por máquinas, né? Essas competências ainda se farão requeridas. No entanto, um novo elenco aí aparece, que é essa de você realmente trabalhar no nível muito mais da capacidade de você influenciar, de você engajar as pessoas. Nós estamos aqui acompanhando, até por meio desse próprio observatório, e relatos, né, nos surgem do tipo, o indivíduo está lá trabalhando, mas ele não sabe, ele sempre foi acostumado a ser mandado. Né? Sim. Então, ele foi sempre, talvez, formado, né, para obedecer, né, para fazer o que está prescrito. E esse indivíduo não está tendo um problema muito sério hoje. Até por um ritual, né, professora? Por um ritual. Levantar, sair de casa, ir para a empresa, ficar lá tal hora, né? Você sabe que acompanhado a isso, né, uma liderança tem uma característica também muito interessante, que ela já está sempre preocupada com a próxima crise. Né? A crise que nós estamos vivendo agora, ou nós desenvolvemos essas competências há 5, 10 anos, né? Ou então agora nós vamos ter que mobilizar o que a gente tem. Não tem como, não tem varinha mágica de condão. Então, eu acho que agora já é o momento, além de a gente dar respostas, né, a essa questão, mobilizar o que tem, né, a gente já pensar na crise seguinte, que muito provavelmente será uma crise vinculada a essa dimensão mais psíquica, né, ao sofrimento psíquico que advirá dessa mudança muito radical na forma de se relacionar com a própria noção de trabalho. Né? Então, essa questão do empregado que ainda está acostumado nos ritos, né? Nos rituais, não é? Então ele vai ter muita dificuldade de separar a vida profissional de vida pessoal. A liderança que ainda está acostumada, não é? Muito talvez no estilo, mesmo quando se exerce uma liderança, se procura lidar com questões que não estão prescritas, ainda muito no comando-controle. Então tem liderança ligando, né, para o empregado, não para saber como é que está, como é que ele está criando as narrativas, né? Isso passa a ser muito importante. Eu acho que todos nós vamos ter, Marta e colegas, que repensar, né, as narrativas que a gente tem em relação ao trabalho. Né? Não tem mais fórmula de bolo. Sim. E até aproveitando esse comentário seu, assim, a gente tem um país com dimensões continentais. A gente tem empresas em todos os níveis, né? Eu imagino de transição e tal.
e a gente ainda tem a transição de gerações, né? No próprio processo do Observatório de Liderança que vocês conduzem, né? Vocês têm observado esses nichos e até esse cruzamento das gerações, né? Vocês têm observado esse movimento, né? Até para quem está nos escutando aqui, né? Como é que está lidando, além do processo todo dessa transição? Eu costumo brincar que a gente estava caminhando, tropeçou e não sabe nem quem pôs o pé, né? Exato. Nós estamos tendo que lidar com essa dimensão chamada incerteza, né? E que ela é muito crítica, ela gera muita ansiedade, tanto para quem está acostumado, como a gente falou, num processo mais formalizado, não é? Que é típico, inclusive, das revoluções industriais anteriores, né? Do modo tradicional de se trabalhar, que agora vai ter, né, que se haver com essa multiplicidade de variáveis que você colocou aí, tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Né? O que a gente percebe é que, de fato, nós estamos vivenciando um conjunto de mudanças que envolvem também mudanças geracionais, que inclusive é até um dado muito importante. Não é? Talvez as gerações foram um primeiro sintoma, não é? E que a gente talvez percebeu de uma maneira mais concreta dessa mudança em curso. Porque de gerações diferentes, Marta, nós sempre estivemos. Né? O problema não é geracional. O problema é que é muito possível que pela primeira vez nós estamos tendo que lidar com um fenômeno chamado diferença. Nós estamos tendo que respeitar uma característica, não é, que elas não cabem nos processos formais prescritos. Eu estava comentando da própria construção de narrativas. Não é? Não adianta você ligar para alguém da sua equipe e falar assim, olha, você vai trabalhar agora assim, 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 segunda... Cada um vai ter que achar a sua forma, inclusive o próprio gestor. Vai ter que achar o que eu chamei aqui de narrativa. Não é? Como é que eu construo meu dia? Não é? Então, é muito mais indicado que, ao invés de você ligar para saber bateu a meta, não bateu a meta, que isso é típico do gerenciamento, né? Talvez nós vamos ter que ligar para perguntar ao indivíduo, olha, como é que você está se organizando para desenvolver o seu trabalho? Muito mais escutar, escutar, escutar do que prescrever. Até porque nós não sabemos, nós também não temos a fórmula. E muito provavelmente não teremos, né? Então, lidar com a diferença, lidar com esse nível, né, de incerteza. Eu até arriscaria dizer que a grande questão não está tanto até nas novas gerações. As novas gerações, elas já foram, de uma certa forma, não é? Ou estavam sendo, não é? Já inseridas nesse discurso, não é? De uma maneira até mais presente. Eu acho que o problema está, não é? Talvez nas nossas gerações, não é? Porque nós vamos ter que desaprender, nos desapegar, não é? De processos que às vezes estão muito arraigados, não é? Para estabelecer novos estilos tanto de gestão quanto de liderança, demandando mais essas competências de liderança. Não é? Então, essa capacidade de ouvir, de escutar, a própria capacidade pessoal de a gente perceber, não é, que nós não temos as respostas e nem precisamos tê-las. Não é? A grande capacitação esperada de uma liderança é saber engajar, nem é motivar. O que é engajar? É implicar o indivíduo, né? É tornar o indivíduo mais presente. Então, eu acho que essas mudanças, talvez elas vão ser mais fortes, né, nas gerações X, né, no Baby Boomer, do que especificamente nas novas. Acho que as novas já estão talvez até mais... linha mais de conexão, né? Já estão mais dentro dessa linha. Professor, aí me vem uma pergunta importante, né? Tanto para você que treina lideranças, quanto para mim, né? Como é que vão ficar os treinamentos, né? Por exemplo, para os nossos colegas que estão nos assistindo agora, né? A gente está com dezenas de pessoas aqui. E aí, gente, fiquem, mandem perguntas aí para nós, para aproveitar, sugar o professor Anderson aqui. Mas, por exemplo, né? Eu que estou, né, aqui te assistindo, eu estou vendo vários líderes aqui que eu conheço e tal.
eu tenho que buscar agora aprender mais sobre o quê? Pois Né? é. Porque, por exemplo, eu sou de um negócio em que o comando-controle era a regra e eu era premiado por ser esse cara do comando-controle, né? Então, Exato. assim, que dica que você nos dá, ou até que reflexão, né? Que a Uhum. própria FGV vem fazendo também. Como é que a gente desenvolve? E eu que sou um líder, né? Eu vou buscar onde? Eu Pois vou é. agora pesquisar o quê, né? Enfim, Exato. Esse é um entender o ponto. teu ponto de vista, né? Não, esse é um ponto que a gente tem procurado aqui também escutar bastante, né? Tentar identificar quais são esses pontos essenciais. O que a gente tem muito percebido, não é, é esse movimento que eu comentei há pouco. Não é? Eu creio, Marta, que até a gente, ao longo dos últimos anos, conseguiu formar bons gerentes, bons gestores, né? Com uma carga muito positiva de competências gerenciais. Né? E eu acho que agora o que a gente tem percebido é que a gente precisa ampliar esse conjunto de competências que nós já desenvolvemos nesse campo gerencial, introduzindo o que nós comentamos aqui como competência em leadership ou competência em liderança. Então, essa capacidade que está muito associada a algo que, inclusive, a gente negou durante muito tempo, não é? No contexto das organizações, que é a dimensão das soft skills, a dimensão da, vamos dizer, da subjetividade humana. Não é? Ninguém cria, ninguém inova, não é? Ninguém se implica nos chicotes tradicionais. No mínimo, os chicotes, que é o controle, que sempre existirá, ele vai ter que se dar em outras formas. Não é? Eu posso estar aqui, imagina que você é minha gestora. Se você tem ainda muito acentuada uma visão de comando-controle, para você deve ser um sofrimento enorme. Porque você não sabe o que eu estou fazendo aqui, como é que eu estou fazendo. Né? Então, eu acho que uma das características muito importantes é que a gente vai ser convidado a mudar de pipeline, né? De maneira muito rápida e intensa. Né? Aquele indivíduo que... vamos pegar um caso de uma evolução de carreira. Né? Quando a gente está no início das nossas carreiras, nós estamos muito voltados, não é, para as competências técnicas. Eu tenho que aprender, eu tenho que ir para um programa para aprender hoje, para aplicar amanhã, porque eu tenho que mostrar serviço, o resultado ele é imediato. Né? Eu estou lidando muito mais com braços, né? Do que efetivamente numa dimensão mais subjetiva. Quando a gente já começa a ocupar posições que envolvem, né, a gestão de equipes, essas competências elas são necessárias, mas não mais suficientes. Eu preciso aprender a lidar com pessoas, né? Então, a dimensão relacional. As 3 competências que a gente mais tem percebido, tanto em depoimentos quanto em eventos e também na literatura, é o que o Abreu e Orifiano chamam de competência de terceira dimensão. São as competências sociais, relacionais e comunicacionais. E quando a gente está lidando num terceiro nível, não é? Que a gente está ou ocupando posições mais diretivas, que é mais voltada para fora, né? Ou a gente está lidando com processos de trabalho mais virtuais, mais digitalizados, a gente precisa de um terceiro grupo de competências que a gente chama de conceituais. Ou seja, é muito menos a gente dizer como fazer e acompanhar, e mais, não é, você criar um discurso, uma narrativa que implique o sujeito naquela atividade, né? Que o faça se mover dentro daquela linha. E o mais complexo num processo de desenvolvimento, eu passei durante muitos anos também na Fundação Dom Cabral, agora estou na Fundação Getúlio Vargas, né, em programas de desenvolvimento de CEOs, de C-Level, não é tanto até o indivíduo incorporar as tendências novas, não. É o indivíduo abandonar o pipeline anterior. Às vezes o indivíduo é um ótimo técnico, né? E aí ele assume uma posição onde ele precisa mobilizar competências relacionais e ele tem muita dificuldade. Ele fica ali ainda, ele tem dificuldade de delegar, ele está ali fungando o cangote do indivíduo. Microgestão. Então, essa percepção de que ninguém fará igual a gente, né?
pode parecer simples, mas isso é muito doloroso, né? Alguém pode fazer melhor, muito melhor, pior ou muito pior, mas igual a gente, do jeitinho que a gente quer, nem nós mesmos, né? Frequentemente. Então, acho que é muito importante o indivíduo se conhecer, né, cada vez mais, porque inclusive ao longo do tempo, a gente tem detectado clusters de empresas. É claro que no Brasil, né, o Brasil não é um país para amadores, né? No Brasil, nós temos, junto, misturado e ao mesmo tempo, desde empresas pré-capitalistas, que ainda insistem, infelizmente, em trabalho análogo a escravo, etc., né? Passando por empresas familiares, empresas tradicionais, modernas, hipermodernas, pós-modernas, tudo convivendo ali, não é? Junto e simultaneamente. Então, nessa linha, a gente tem detectado que a liderança ela é contingente, a liderança ela é situacional, né? Não tem o melhor jeito de liderar, né? Na verdade, isso não existe. Dizer, né? A liderança não é algo que se detém, a liderança é algo que se exerce. Né? Por isso você precisa ler muito o ambiente, o contexto, escutar muito as pessoas. Nessa linha diferente do gerenciar, que é monitorar, acompanhar. Né? Nós estamos falando aqui da necessidade, e isso nos N níveis. Por exemplo, a gente hoje a gente identifica 3 grandes clusters de estilos de liderança requeridos. O primeiro são as empresas mais tradicionais, que ainda estão no modelo industrial mais clássico, né, da terceira revolução industrial, que elas vão ter, na verdade, 2 caminhos estratégicos. Ou elas vão ter que automatizar, introduzir as tecnologias 4.0, né? Ou então vai ter que usar muito intensamente o trabalho. Né? Então, no sentido, inclusive, negativo do termo, que é a precarização desse trabalho. Né? O que a médio e longo prazo também não será sustentável. Né? Então, essa organização está aí diante, né, do desafio de pular para um cluster superior, que é o cluster da ambidestria. Né? Ela vai ter tanto que cuidar da operação, né? Que cada vez mais será automatizada mesmo, é um processo, não dá para voltar um neoludismo, né? Vamos quebrar as máquinas, não dá. Né? Então, o que vai sobrar para o nível gerencial? Vai ser lidar com aquilo de mais humano que há no humano. Talvez pela primeira vez nós vamos ter, sobretudo profissionais que estão ligados, né, à gestão de pessoas ou às áreas de recursos humanos, a gente durante muito tempo se blindou, né, no gerenciamento de processos, de indicadores. Né? Talvez agora nós vamos ter que lidar de fato com a gestão de gente. Né? Pela primeira vez, né, gente está meio na obrigada, tendo que... Porque eu vou precisar... o transacional e o operacional tenderá a ser, ao longo do tempo, como a gente salientou, substituído. Né? Quer seja por sensores, por robôs, quer seja por outras formas de inteligência não humanas. Né? Isso já está acontecendo. Né? Então, ou eu vou ter que ter um estilo de gestão muito duro em termos de pessoas, muitas das vezes até terceirizando, colocando, né, fora da minha estrutura. A gente falava que o que é dentro e o que é fora da organização hoje. Né? Agora, o que vai efetivamente ser o relevante para aquela empresa se sustentar ao longo do tempo vai ser essa capacidade de ela trabalhar também com a inovação e com o escopo. Né? Então, o nível intermediário vai demandar essa ambidestria. Né? Eu vou ter que, ao mesmo tempo que trabalhar com a dimensão, né, da escala, do gerenciamento, mas eu vou ter que começar a introduzir, até porque eu estou trabalhando com outras formas, né, que é a forma mais virtual. A carreira tem se alterado. Né? Hoje não é mais uma relação capital-trabalho clássica, não é aquilo que se preconiza, capital, trabalho e RH mediando. Né? Hoje em dia, todos nós viramos capital. A tendência é que todo mundo será mais dono da sua própria carreira. Não é? Então, eu vou relacionar, eu não vou ser um chefe de uma equipe,
né, que eu tenho um vínculo empregatício, como nos modelos clássicos. Agora eu vou lidar com fornecedores, né? Eu vou lidar com um indivíduo que tem os seus desejos, suas ambições, sua visão de carreira. Ele vai estar, muitas vezes, ele próprio lidando com múltiplos vínculos de carreira, né? De trabalho. Imagina, você pode chegar lá na sua empresa, você tem um part-time, você tem um full-time CLT, você tem um quarteirizado, você tem um que vai trabalhar apenas numa parte do seu processo produtivo, do seu projeto. Esse indivíduo vai estar engajado com quem? Né? Ele vai estar engajado com a empresa que ele vai trabalhar na parte da tarde, aquela que ele está pensando em, né, em obter, trazer para sua carteira amanhã. Né? Muito provavelmente ele tende a estar comprometido consigo mesmo. Não é? Então, a forma de comprometimento, de contrato psicológico, está se alterando. Então, se eu tentar entrar com esse indivíduo com um comando, controle muito direto, né, eu não vou ter sucesso. Né? Ele vai ali fazer a tarefa, ele não vai se implicar. Ou ele acaba não permanecendo, né, professor? Então, a tendência é cada vez mais nós termos que lidar, mesmo nas organizações mais industriais, claro que algumas empresas, né, elas tinham antes da crise, né, da Covid, elas tinham talvez um tempo maior de transição. Né? O que a gente tem percebido é que o tempo dessa transição tende a diminuir. Né? Então, talvez, né, o que a gente poderia dizer é que os gestores passaram a ser demandados, né, por se haver com o que há de mais humano no humano, lidar com as particularidades. Né? Você estava falando das gerações. Não tem geração melhor nem pior do que a outra. Tem gerações diferentes. Então, como é que nós vamos sinergizar essas diferenças para o alcance, né, dos objetivos, né? Então, vai demandar muito essa capacidade de lidar com soft skills, né? De se lidar com relacionamentos. Né? O que é ser competente? Né? Os programas de desenvolvimento têm buscado muito preparar. As próprias avaliações, elas mudam, né, professor? Eu estou pensando que você está falando, eu estou pensando a própria forma de avaliar, né, em que posição está um líder, né? Em que nível de desenvolvimento está um líder, ela passa a ser muito diferente, né? Maturidade passa a ser um componente a contar, né? Ou seja, não é só ali, não é seguir um prescrito, não é comprar um risco, né? Que algumas empresas até se negam. A gente fala muito em inovação, mas a gente vai em algumas organizações, você tem que inovar, não pode errar, não. Né? Você tem que inovar, mas o resultado da sua inovação não pode afetar. Né? Então, quer dizer, é impossível, não tem inovação, né, sem um erro, né, sem uma certa tolerância. É claro que nós não estamos falando de instituições filantrópicas, no final a gente tem que acertar mais do que errar. Mas é importante, né, criar essa cultura, né, que favoreça, em um certo grau, né, essa transição. Irmos construindo isso aos poucos. Né? Isso é muito difícil num certo grau, quando se está muito arraigado. Né? Porque a gente vai ter que desaprender um pouquinho, né, ou muito do passado e reaprender um novo. Desculpa, professor. Quando você fala dos clusters, né, eu estou vendo que alguns colegas... tem um colega que comentou, o Éder Tomasi comentou do pipeline de liderança, né, do Rancharan. Ele se referenciou. O Daniel Mensa está perguntando o seguinte, eu não sei se ficou claro aqui a pergunta, se não tiver, Daniel, você nos ajuda. Ele colocou assim, professor: existe algum modo de vanguarda nessa construção, entre aspas, juntos diferentes com objetivos comuns, né? Eu acho que, de alguma forma, você trouxe aí a resposta para ele. Aí ele falou, engajar pode depender não somente de empatia, né? De entender esse modelo do outro, ou até de questão de afinidade, mas pode ser até uma barreira no próprio processo. Não sei se ficou claro aí o que ele quis dizer. E aí o Thales Paulino está perguntando quais são as principais competências que estarão... que a gente vai precisar aprimorar ou desenvolver daqui para frente, né?
já vem falando, né? Tem aqui... E aí até vou complementar, professor, que eu acho que o Éder Tomás também está perguntando. O líder precisa entender a cultura e aplicar e ser exemplo dos valores da empatia. Mas como tornar empresas familiares de primeira geração em empresas voltadas para 4.0? Uau! Essa é a Acho que pergunta essa de 1 aqui... bilhão de euros, né? Ou de 1 bilhão de dólares, com o valor do dólar agora. Olha, eu acho que, começando esse primeiro bloco aí, né? Primeiro agradecer as provocações assim, fantásticas, né? Um dado muito importante é o seguinte, quando tudo muda, né? Quando a mudança é muito intensa, tem uma coisa que talvez não possa mudar e será o nosso grande, né, elemento, o nosso grande pivô em relação ao qual nós vamos trabalhar, que são os valores. Né? Então, a liderança, ela se torna muito importante nesse aspecto, não é, de manter sólidos, não é, os valores daquela organização. Né? A cultura, inclusive há uma grande discussão se muda a cultura, se não se muda a cultura, né? E eu creio que talvez a experiência nos tenha mostrado que grandes rupturas culturais, elas acabam sendo mais maléficas do que benéficas. Talvez o ideal seja a gente fazer como aqueles lutadores de artes marciais, né? Trabalhar com a força do próprio oponente. Ou seja, talvez não seja uma questão de mudar a cultura, mas de ressignificar, né, os nossos valores. De colocar uma discussão, né, do como os nossos valores podem operar, né, diante dessas mudanças. Porque se eu mudo muito os valores, né, o que eu faço? Eu não tenho mais a organização original, eu tenho outra coisa. Aí corre-se o risco das pessoas ficarem desbussoladas, né? Elas ficam sem bússolas. E à distância, isso pode ser extremamente catastrófico. Né? Então, talvez seja um momento, inclusive, de resgatar os valores e como é que, diante desses valores, né, nós vamos trazer respostas a esse novo ambiente. Né? Um ponto aí também importante é que é algo que tem se falado muito, né? Mas nem sempre muito praticado, que é o construir com, né? O escutar, escutar, escutar e escutar. Né? A liderança, aquele imaginário, né, da liderança ou do líder como tendo todas as respostas. Né? Inclusive, aquele que não tem a resposta era associado a um líder fraco. Né? Que isso nós vamos precisar de ressignificar muito rapidamente. Não é? Na verdade, a liderança em um esquema onde, não é, somos todos, não é, pequenos capitais, somos todos indivíduos que buscam-se em relação a nós, não é? Que a gente tem uma visão de dono, não é? E nós também somos levados a essa perspectiva. O líder é um grande integrador. Né? É aquele indivíduo que vai integrar, vai costurar. Eu não tenho a resposta, mas sei onde tem. Né? E fazer essas conexões. Isso inverte um pouco a pirâmide. Né? O líder não está para ser servido, né? E essas delegações para cima, né? Que a gente, infelizmente, ainda vê. Né? O operário não sabe, manda para o supervisor até chegar lá. Quer dizer, nós vamos ter que criar mecanismos, né, de reconhecer que tem conhecimento em todos os níveis daquela organização. Né? Escutar, né? Isso quebra muitos paradigmas, né, professor? Muda. São pequenos, às vezes são detalhes de comportamento, né? A gente fica esperando coisas mirabolantes, às vezes é um bom dia, né? Ou de chegar para o indivíduo, olha, como é que você faria, né, isso se tivesse no meu lugar, né? Como é que você vê essa situação? Então, acho que nós vamos ter que ter um investimento muito grande, né? Porque as pessoas é que vão mobilizar os seus saberes, né? De uma maneira mais efetiva se a gente der espaço para essa construção. Sim. Então, esse é um ponto que a gente tem observado de uma maneira muito enfática, né? Essa maior proximidade. Né? E eu creio que a própria crise agora pode ser uma ótima oportunidade disso.
né? Eu estava conversando com uma pessoa até da área de educação, né? E ela dizendo que, de repente, ela estava dando uma aula, né? E entraram 4 gestores, né? Para ver como é que ela estava dando a aula. Quer dizer, ela paralisou, ela embotou, né? Porque nem quem está avaliando sabe o que estaria avaliando. Quer dizer, estava mais prejudicando, né? Talvez o ideal, nesse caso, fosse deixar a pessoa dar aula amanhã à tarde, liga para ela. Como é que foi? Como é que foi você lidar com aquele aspecto? Né? Então, muito mais ajudar as pessoas a construírem as narrativas, né, dos modos de executar o seu trabalho. Não tem varinha mágica de condão. Né? É o que a gente estava dizendo. Né? A liderança não é algo que se aprende. Né? A liderança é algo que se apreende. Né? Então, é uma capacidade que eu vou ter, claro, que fazer programas, ajuda é fundamental para elevar o nosso repertório, né? Para trazer elementos novos, mas a gente tem que vivenciar, né? A gente tem que pegar esse processo e ligar. Né? Eu estava vendo a diretora de uma empresa, né, industrial, que ligou para todos os indivíduos. Né? Ela ficou a semana ligando, inclusive para os estagiários. Aí um estagiário dando esse relato. Né? Poxa, a diretora ligou para mim, achei que ela ia... Né? Era sexta-feira, achei que eu ia ser demitido, né? Ou que ela ia mandar eu fazer alguma... Não, ela estava ligando para saber como é que eu estava me organizando. Gente, isso não tem preço. Né? Então, acho que isso vai demandar, talvez, uma gestão mais adulto-adulto. Né? Aquela posição do pai e o filho. Né? Eu acho que nós vamos ter que ter a coragem, né? E isso não é fraqueza. A própria noção de poder, né, está se alterando. Né? Ela está saindo daquela noção de poder que é você ter tudo com você, amarrado, controlar, vigiar e punir diretamente, né? Para a capacidade de você, talvez muito mais numa linha do Morse, né? Você trabalhar muito mais na teoria da dádiva. Né? Quanto mais você conversa, conhece, tal, você sabe como conectar. Se você ligou para alguém e ele está com um problema, você sabe quem pode, né, mais tarde ligar para esse sujeito e ajudá-lo naquela. Nós vamos ser grandes conectores. Né? Então, e isso eu creio que não é uma mudança cultural trivial. Né? É uma mudança que ali demanda, né, um amadurecimento, uma maturidade, tanto de quem lidera, né, como também a construção de uma maturidade quem né, participante daquela equipe. Né? E isso tanto em empresas familiares, talvez em empresas familiares ou mais tradicionais é mais difícil. Né? A questão não é de ferramenta. A questão agora é de relações. Né? Nós vamos ter que trabalhar muito nessa instância do relacional, né? do estar mais presentes, até que as pessoas consigam criar seus próprios modos. Nós estamos revisitando processos de trabalho. Né? Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que o que você está trazendo, às vezes, algumas pessoas falam assim, mas... Como é que a gente... Eu acho que é uma mudança de mindset tão grande, professor, que muitos que podem estar nos assistindo podem estar pensando, mas como é que faz isso? Porque no final desse dia eu preciso saber quantas peças eu fiz, né? No final desse dia... O que eu acho que é o grande convite para as pessoas é entender que se elas não fizerem essa transição, no final do dia não vai ter peça, né? Não vai, exato. Provavelmente não vai ter alternativa para essa relação. Eu falava outro dia com alguns clientes, essa relação produção, né? A produção, ela passa a ser o quê? Né? Talvez trazer um mindset aí de construção, de contribuição, né? Exato. O que passa a ser... E aí, só para te contar que o Luca Mendes e a Lilian Lira Silva mandaram um abração. Você é professor dele. São dois encantos, dois amores, né? Estão te dando aí, mandando um beijo. Competentes, outro para eles também. E a Ana Lu Salve está perguntando, professor, e o papel do RH agora nessa história toda aí?
eu acho que nós estamos diante de um momento extremamente importante e mágico, talvez. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, né? Em decorrência de dois movimentos. Primeiro é esse movimento de uma liquidificação, vamos assim dizer, né? Está se tornando mais líquido, mais liquefeito, o processo da relação de trabalho tradicional, capital-trabalho. Então, o RH era muito um mediador e um antecipador aí de conflitos, né, entre capital e trabalho. Na medida em que todos nós nos tornamos, de uma certa forma, EUs SA, né, eu creio que o RH vai ser muito menos, né, um órgão que vai, ou uma função dedicada a processos e indicadores, e vai ser muito mais uma função, né? Vai ter muito mais uma função de lidar com gente, né? Com a dimensão mais humana. Talvez nós vamos precisar de ter chegado os robôs, né? A inteligência não humana, a inteligência artificial, para a gente perceber que nós estamos ali diante, né? de um elemento que é um elemento humano, não é? Que tem subjetividades, que tem desejos. Então, se eu pegar, não é? O nível, não é? Sobretudo aí o nível que lida, né, com a inovação, com o trabalho virtual, nós vamos precisar, como a gente salientava, daquilo, né, que é mais humano nesse humano, né, que é a criatividade, o engajamento. A próxima crise será uma crise de adoecimento psíquico mesmo, depressão, angústia, né? O chão de fábrica também vivenciando esse processo, porque cada vez mais ele vai ver, não é? Novas formas, né, de execução daquele trabalho. Né? Cada vez mais no chão de fábrica vai ser aquele trabalhador mais diamante bruto. Né? Nós vamos começar a ter engenheiros altamente qualificados, ou ampliar esse número. Né? Cada vez mais nós vamos lidar um pouco mais acima da pirâmide de Maslow. Eu acho que nós estamos muito, talvez, habituados a lidar na base da pirâmide, né? Necessidades financeiras, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança. Talvez agora nós vamos ter que lidar com algo que é mais atípico, que são as necessidades mais do topo da pirâmide, as necessidades motivacionais, propriamente dito. Né? Então, o recursos humanos, eu imagino que até ao longo do tempo, o grande cliente do recursos humanos não será a empresa mãe, né? Serão as pessoas, né, que atuam. Elas que vão pedir à empresa mãe, né? Me dê algumas horas do RH, eu quero comprar um coach, eu quero comprar uma... Ou seja, a área de recursos humanos ela vai ser cada vez mais direcionada a ajudar o indivíduo, volta a terceira vez, né, dessa mesma expressão, a construir a sua narrativa do que é o trabalho, né? Qual que é o papel dele ali, né? Como é que ele pode mobilizar as competências dele naquele contexto. Então, o recursos humanos, que talvez tivesse como grande cliente, né? Como principal cliente a empresa, e depois ela distribui, eu acho que isso talvez vai se inverter, ela vai ser um serviço, como a gente observa hoje em nível do coaching, né? Por que se busca tanto coaching? Né? Porque é muito provável que as empresas não estão conseguindo fornecer esse elemento. Lidar ali com o mais básico daquele sujeito. Quer dizer, um gestor tem dois papéis inalienáveis: assegurar o resultado, não é? E mediar e antecipar conflitos. Talvez nós estejamos muito voltados para a primeira leva aí de atributos de competência que são mais gerenciais, né, de monitorar metas, controles e produção, né, esquecendo no nosso negócio, enquanto gestão de pessoas, que é gente. O financeiro, o negócio dele, o objeto dele são transações financeiras. O nosso objeto não é um objeto no sentido estrito, ele é um sujeito. Nós lidamos com relações, né? Então, entre pessoas, entre áreas. Né? Então, como o RH vai atuar muito nessa linha mais do desenvolvimento organizacional, creio eu, não é? Do que as funções mais tradicionais de processos indicadores. Até porque essas máquinas vão fazer.
né? Então, as dimensões mais processuais, né? Isso não vai ter espaço a não ser, né, em máquinas ou terceirizado, ou fora da organização. Né? Agora, o que vai ser fundamental é como desenvolver, como acolher, como sustentar, né, o desenvolvimento das competências futuras, a mobilização das competências existentes, né? Como criar isso que a gente chama de cultura, que, na verdade, né, gente, cultura não brota. Cultura é um resultado. Então, se eu quero criar uma cultura de trabalho em equipe, não adianta a minha remuneração ser totalmente individual. Né? Então, eu vou ter que trabalhar na adequação das políticas e práticas, né? Eu vou ter que trabalhar na questão do modo de organização, vou ter que reconhecer que tem alguns trabalhos que, pela natureza deles, né? Eu não vou conseguir fazer grandes transformações pensando no passado. Eu vou ter que ser mais criativo, né? Então, mesmo para aquele indivíduo inovar, pode ser que ele não inove a linha ali, né? O tempo todo ele não consegue. Vamos parar aqui e fazer uma reunião. Não dá, mas ele pode ter CCQs, ele pode ter caixa de sugestões, ele pode sentir que tem uma área que ele pode contratar internamente, até às vezes a empresa pagando parte, o indivíduo... Eu acho que o RH tende a ser muito nessa linha mesmo de lidar com gente, né? É como se hoje os advogados, né? Você não precisa, às vezes, nem de ter uma área de recursos humanos presa a uma organização. Você pode ter uma área que vai atender as pessoas, né? Então, nessa linha, eu acho que pode ser assustador no primeiro momento, mas eu acho que abre muitas oportunidades aí também, né, de novas formas de se pensar essa nossa função, né? E a grande questão, né, professora, é a gente entender que a gente vai ter um novo normal, né? Sem dúvida. Infelizmente, professora, a gente está chegando quase no final aqui. Poxa, Nossa, é foi muito muito gostoso, rápido, né? Dá vontade de ficar te ouvindo. Perguntas assim. muito boas. Eu queria fechar, né? Te pedir para a gente ir já para o fechamento, pensando o seguinte, né? Eu estou vendo aqui, conheço muitas pessoas que estão nos assistindo, né? E que talvez possam estar com uma angústia de pensar assim, poxa, mas eu estou numa empresa super tradicional, eu já estou na geração, né? Estou lá para lá dos meus 40, 50 anos, né? Que dica que você daria, professor, para esse profissional que talvez esteja sentindo aí um pouquinho de angústia? Queria que você desse aquele dado para nós sobre as doenças, né, de cunho emocional. Eu acho que é importante a gente refletir sobre esse fato, né? Então, eu queria te pedir essa dica e, ao mesmo tempo, te pedir para já fazer um fechamento para nós aí desse momento incrível. Olha, o ser humano ele tem uma característica tão interessante, né? Tem um texto do Freud, né? Já que você falou aí na formação psicanalítica, né? Que o Freud diz que o mal-estar é constitutivo. Ou seja, o mal-estar, a falta, a gente deseja aquilo que falta, né? A gente deseja aquilo que ainda não está satisfeito. E é isso que move, essa dialética que move o sujeito. Né? Então, eu acho que um ponto importante é o seguinte, quando você analisa os modelos mais tradicionais, talvez uma das grandes queixas, né, que se tinha no passado, e a gente está tentando minimizar isso ao longo do tempo, era da falta, né? Falta de habilidades, que a gente pudesse ali, né, um trabalho muito repetitivo, uma organização que não me propicia muitos desafios para que eu possa, inclusive, me tornar mais empregável ou enriquecer, né, a minha carreira, quer seja dentro daquela organização, quer seja fora. E agora eu acho que nós estamos vivendo, né, nos últimos tempos, uma questão que já não é mais da falta. Né? O mal-estar está muito associado até ao excesso. Né? O excesso e ao ritmo. O problema não é mudança também. Né? O problema é o ritmo em que essa mudança está acontecendo. Então, isso, por um lado, é importante porque sem mudança também, sem esses desafios, a gente teria o problema, né, do sofrimento pela monotonia, pela repetição.
né? Então, agora, talvez nós vamos ter que aprender a dosar isso, aprender a... Esse vai ser um dos grandes aprendizados, né? Nos conhecermos, né? Agora, nós somos cada vez mais donos, realmente, da nossa trajetória. Não tem mais, necessariamente, alguém fora, né? Se responsabilizando totalmente. Eu acho que tem que ter uma responsabilidade compartilhada. Mas eu acho que esse ponto ele é muito importante. Assim, não tem um momento que não tem o seu mal-estar e não tem o seu incômodo. Né? Só que o nosso incômodo agora ele é de outra natureza. Né? Não é mais pela falta, mas é pelo excesso. Um outro fator também é que a própria noção de trabalho, né? Pelos avanços da medicina, acho que nós vamos ter, né? Recentemente eu ouvi alguém falando, nossa, mas eu podia já ter aposentado antes, né, de acontecer. Olha, je suis désolé, como diriam os franceses, né? Talvez nós vamos ter que trabalhar até 90, né? Nós vamos ter que repensar o que é trabalho. Né? Então, eu acho que isso também passa por uma instância muito interna. Né? E é isso que tem hoje sido a nossa maior preocupação. Como é que a gente pode ajudar nós mesmos, né? E as nossas equipes a lidar com essa questão, né? Que pode levar a isso que você comentou e falamos, que é o adoecimento psíquico. Né? Hoje, as doenças da chamada CIDF, né, do Código Internacional de Doenças, o tipo F, são as doenças comportamentais, são doenças ligadas ao humor, elas já são a segunda grande causa, não é, de afastamento do trabalho em nível mundial. No Brasil é a terceira, porque a gente ainda acredita que há uma grande, não é, questão cultural, as pessoas têm vergonha. A gente tem um mito da excelência, né, que você tem que ser perfeito, você tem que ser feliz o tempo todo. Né? E as pessoas, então, negam esse processo desse sofrimento, que não é um adoecimento psíquico, não é que a pessoa enlouqueceu, mas ela sofre psiquicamente pelo ritmo dessa transição de um mundo mais ordenado, né? Que bastava ali a gente gerir um certo risco. Agora, nós estamos sendo levados a gerir, não tem nem como gerir, né? Incerteza. A gente vai ter que lidar com elas. Não tem como gerir subjetividades. A gente vai ter que lidar com elas. Né? Então, eu acho que passa muito por essa instância, né, do indivíduo ele se conhecer cada vez mais, ter uma maior consciência de si mesmo, saber dos seus limites, poder falar. Gente, aquilo que não vai no simbólico vai para o corpo. Então, nós vamos ter que ter muito esse papel de ajudar, de escutar as pessoas. Né? Às vezes, elas só querem falar. Elas não querem que você passe para ela uma solução. Elas querem construir naquela fala os seus novos rituais. Né? Ela quer construir uma lógica. Então, essa questão do adoecimento psíquico, a dimensão psíquica, acho que nós vamos ter que, enquanto liderança, estar muito atentos a ela. Né? Menos braços, né? Muito sério, mas muito psiquismo também. Né? Não é só uma questão cerebral, cognitiva. Né? Eu acho que nós vamos ter que ajudar as pessoas nesse processo de lidar, não é, com essa transição, que veio para ficar. Né? Não tem como retornar. Que já chegou, né, professor? Não tem como. Isso. Professor, o Instagram vai encerrar a nossa live aqui, né? O Daniel Messa está perguntando quando que vai ser a sua próxima live. Olha que chique. Olha, Daniel, conseguiu uma agenda dele, viu? É só... ele é disputadíssimo. Não, mas olha, gente, foi um prazer. Eu acho que a gente precisa muito, na verdade, aprender, né? Estamos todos aprendendo, né? E eu acho que alguém perguntava, né? Como é que a gente faz isso? Fazendo isso, nós já estamos fazendo, né? Sim. Eu acho que é mobilizando, né, as competências nessa linha que a gente já ao longo, né, desses 5 anos aprendeu, né, as teorias que a gente aprendeu, os modelos novos que a gente internalizou. Né, e agora é o momento de colocá-los em prática. Né? A competência só existe na ação. Né? Ninguém é competente, né? Assim como liderança. Ninguém é líder. É liderança só vivendo, né, professor? É algo que se exerce. Né? É isso aí. É exercendo. Olha, professor, e aprendendo.
né? O pessoal está dizendo aqui parabéns, né? Muitos Eu que comentários, agradeço. né? A gente passou aqui por dezenas de pessoas. Eu quero super agradecer você pela disponibilidade. Eu sei, né, da importância do seu trabalho, da grandiosidade do que você conduz, né? Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. E nós vamos ter aí uma série fantástica, né? Ai, vamos De sim. temas, de assuntos. Eu acho que eu parabenizo vocês. E se vocês estavam, né, na dúvida se vocês já estavam no percurso, eu não